Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta de sua casa, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Ao terminar o concílio, a reunião do concílio em Jerusalém, depois daquele debate, um debate acirrado sobre aquela questão doutrinária que os judaizantes tentaram infiltrar na igreja e quiseram mesclar a graça com a lei. E os apóstolos, eles foram zelosos sempre da doutrina de Cristo, no caso propriamente dito, defendendo aqui puramente a doutrina da graça de Cristo. Então, ao concluir, eles precisavam de dar uma satisfação à igreja. Então, na conclusão, aparecem as 3 proibições, das quais eles viram que era necessário a igreja ficar sabendo delas. Nada da lei de Moisés. Já vimos ontem que a primeira proibição, o primeiro pecado dos quais a igreja deveria isolar, não permitir os 3 pecados, a contaminação com os ídolos e o sangue sufocado e as relações sexuais ilícitas, isto é, a vida, a moral dos cristãos, a moral da igreja deveria ser diferente. Mas vamos ainda dizer alguma coisa sobre a contaminação com os ídolos. Nós não podemos esquecer de que, nesse quesito, principalmente os apóstolos foram extremamente zelosos. O apóstolo Paulo foi bem claro. Ele disse isto em relação aos ídolos. Ele disse que o ídolo é demônio. O apóstolo João disse mais tarde para que nós fugíssemos da idolatria. Aliás, desde o Velho Testamento, Deus abomina. A idolatria é abominação para Deus, pelo fato de que ele disse para Israel: eu sou Deus único.
eu sou Deus vivo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem do que está em cima no céu ou embaixo na terra. Que pena! Foi o que aconteceu na igreja, ou parte da igreja, quando a igreja começou a fugir dos princípios apostólicos. Ela começou a imitar Roma. Por exemplo, nós estamos no final do ano, tem as duas festas de fim de ano, Natal, e o recebimento do Ano Novo, que estamos próximo. A festa de Natal, por exemplo, que a maioria dos cristãos comemoram. Esta festa é uma contaminação idolátrica. Não adianta as pessoas, os cristãos, quererem se esconder, se desculpar que está comemorando o nascimento, o aniversário de Jesus. Isto é uma farsa. Se você for estudar as origens do Natal, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro foi apenas uma armação entre o Império Romano e o Papa, pois o Império Romano era extremamente pagão, idolátrico, adoravam o sol. Isso já muito antes do nascimento de Jesus. No dia 25 de dezembro, eles paravam, era feriado, eles trocavam presente entre si. Havia festejos carnais, uma guludice, uma glutonaria sem limite, bebedeiras. E então aconteceu o quê? A esperteza, a sutileza do imperador e a igreja que já estava caindo, se apostatando. Bem, para que os cristãos não fiquem sem uma festa, para que, como os pagãos têm o natalício do seu Deus, que era o sol, vamos fazer um acerto no mesmo dia que se comemora o nascimento do sol, no mesmo dia que a gente cultua o sol, vamos fazer com que os cristãos cultuem o seu Deus, o nascimento do seu Deus, do Senhor Jesus Cristo. E, enfim, ali começou-se a contaminação. Então, não adianta. Até os líderes fazem os seus comentários defendendo-se, dizendo, bem, a gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas a gente, de qualquer maneira, a gente está comemorando o Natal de Jesus,
o nascimento de Jesus. Essa postura é uma postura de comodismo. E aí, então, com o Natal, você sabe, ainda tem, isso é lamentável, cristãos que colocam no interior dos seus lares o presépio, árvore de Natal. Igrejas que dentro de seus templos têm essa consequência da farsa do Natal. Isso é contaminação com os ídolos. Nós precisamos ter discernimento, espírito de revelação quando lemos a palavra do Senhor. Então, este é o aviso, esta é a lição no vídeo de hoje, ligando contaminação com os ídolos, com esta festa natalina associada com a festa pagã do nascimento dos festejos na adoração do sol, que era feita pelos romanos. Deus, que nós tenhamos a tua graça, a tua força, a tua revelação para fugir da idolatria, fugir da contaminação dos ídolos. E nós sejamos hoje libertos das tradições, daquilo que apareceu para contaminar o teu povo, contaminar a igreja. E nós tenhamos a ousadia, a coragem de sermos diferentes, sermos aquele povo que adora, que cultua somente ao Senhor, que é o Deus único, o Deus vivo, que criou o céu, a terra, o mar e tudo aquilo que os nossos olhos contemplam. Amém e amém.